amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vou te pedir porque assim, eu era muito pequeno quando você jogou na Itália, mas eu vi, acompanhei mesmo de pequeno, acompanhei um pouco. Mas com certeza tem muita gente que é nosso seguidor e tal, que não conseguiu acompanhar a sua carreira profissional. Então a primeira pergunta que eu faço a você era que você era um atacante, mas não era o bomber clássico, que eles chamam na Itália, né? Aí eu queria que, se você pudesse, descrever um pouco do seu estilo de jogo como atacante, se você tinha alguma característica que se destacava mais, fica à vontade, está contigo a palavra. Eu joguei em 17 clubes na minha carreira, né? Eu sou curitibano e nasci numa família cristiana. Meu pai era pastor. Meu pai nunca gostou que eu jogasse futebol, nenhum dos seus filhos. Mas aí eu tinha 12 anos quando meu pai faleceu e eu acabei trabalhando na feira, e com 13 para 14 eu comecei a jogar futebol. Eu nunca tive escola de futebol, eu nunca participei de escolinhas como hoje as pessoas levam seus filhos, né? Mas eu comecei com 13 anos e eu fui me destacando pela característica que eu tinha de ser um treinamento, ser um atleta de área, como centroavante. Eu era aquele pivô, aquele atleta que fazia gols. Me aprimorei fazer gol de cabeça, me aprimorei fazer parede, me aprimorei girar em cima do zagueiro. Isso foi muito treino, né? Principalmente no Internacional de Porto Alegre, onde eu joguei antes de chegar na Europa. Então, o meu estilo era esse. Eu não gosto. Primeiro que o meu estilo era não gostar de perder nada, né? Nem para o ímpar eu gostava de perder, eu gosto de perder. E aí eu gostava de fazer gol. Eu comecei a ter o sentimento que o gol era o último desafio de um time, era chegar no gol e fazer o gol. E eu fazendo gol, eu ia deixar muita gente feliz. O meu clube, eu fazendo gol, ia deixar meus companheiros felizes, e principalmente toda a torcida que estava. Então, era um motivo de muita felicidade quando eu fazia o gol. Então, a minha característica, na verdade, Enzo, eu sou de área, né? Então, é o que está faltando hoje no futebol mundial, que é aquele centroavante raiz de área. Boa. Mas era aquele centroavante clássico de área, paradão ali, ou era mais um centroavante mobilidade, que caía pelos lados, jogava em associação com os atletas de lado, ou o atleta que vinha de cá? Na verdade, eu não era velocista, né? Eu era um jogador, não era lento, era um falso lento, mas, ao mesmo tempo, Deus me dava umas forças a mais aí para fazer uns gols aí diferentes. Então, às vezes eu vejo alguns gols do passado, que eu acreditava assim, poxa vida, sou eu mesmo. Não era tão lento. Então, eu era um jogador assim que eu fazia muito, eu trabalhava muito para o clube, para o time, para o treinador, taticamente. As bolas vinham, eu ajeitava a bola para quem vinha de trás. Eu tinha essa facilidade de ser um atleta altruísta mais do que egoísta, e talvez eu poderia ter feito mais gols na minha carreira se eu fosse mais egoísta. Mas a minha função mesmo era olhar para o treinador, olhar para o time e taticamente ser o melhor. E naquela época, né, o Bruno, vocês sabem, não era qualquer atleta que jogava na Itália. Eu fui um dos poucos que não joguei na seleção brasileira principal, mas eu pude entrar na Itália pela janela e fiz um campeonato com excelência no primeiro ano com a Lazio. Os 13 gols que eu fiz, somando Copa Itália, somando outros amistosos e com os 8 do campeonato, foram realmente todos dentro do estádio Flamínio. E isso aí eu acho que foi uma coisa assim, onde que eu fiquei muito perto do torcedor laziale. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.